família da história de Roma, da época de Júlio César. Ele vai viajar como grande poeta, vai viajar liderando Dante Alighieri no inferno. No purgatório também ele leva para conhecer as almas sinceramente arrependidas, que se preocupavam em um dia chegar aos céus. Ao céu, ele é ciceroneado por uma grande paixão da sua juventude, Beatrice. Morreu logo, se encarnou cedo, mas ele nunca mais a esqueceu. A Divina Comédia cuida da história da conversão dos pecadores aos caminhos de Deus. O tempo todo ele discute o bem e o mal, o céu e o inferno, como somos tentados por toda a vida, e o apelo para retornarmos e contornarmos os obstáculos na busca da justiça, da misericórdia de Deus. É comum a gente, às vezes, referirmos-nos aos chamados infernos de Dante, e às vezes, num momento de ira, de discussão mais acirrada, a gente até se dá o direito de mandar alguém para os quintos dos infernos. Eu costumo corrigir que, na verdade, nós estamos errados em mandar alguém para os quintos dos infernos, porque são os 9 círculos do inferno que Dante viaja, conhece e analisa. Portanto, nós não mandamos ninguém para os 10 pavimentos do edifício. A gente mora no 5º andar do edifício, no 2º andar do edifício, no 9º andar do edifício, não é? Então, no primeiro andar, nos 9 círculos do inferno, no primeiro círculo, Dante viaja e conhece o limbo das pessoas que, segundo a tradição cristã, não foram batizadas, portanto não têm acesso às relações ao conhecer Deus, eternamente punidos por nunca se encontrarem com Deus. No terceiro círculo do inferno vão ficar os difamadores, caluniadores, mais próximos dos fofoqueiros da vida, que vão ficar no imenso lago de lama fétida. Quando eu li, eu fiquei imaginando o que é lama fétida. O imenso de um lago onde se desembocam os esgotos da cidade e toda a região, onde os difamadores, caluniadores e fofoqueiros vão ficar com a lama até as bordas debaixo do queixo. Tenta falar uma fofoca de alguém, se movimenta para dizer, sabe, aquela questão, e você enche a boca da lama fétida. E portanto vão passar durante todo o tempo da eternidade de boca fechada, para não falar mal de ninguém. Indo lá para o 5º dos infernos, o 5º círculo do inferno, ele coloca os fraudadores, os corruptos, os agiotas, os falsários, os avarentos, os sovinas, e que na verdade vão ficar carregando imensas peças de barras de ouro pesada o tempo todo, em regime de ignição e difusão, onde você pega e está queimando o tempo todo, na mão, na mão, e você tem que repassar aquilo que você sempre quis acumular na vida, ouro, lá, quente, fervendo, você é obrigado a passar para não se queimar, e portanto dar o ouro para o outro, o que você nunca gostaria de ter feito, não é? Porque gostariam de ter acumulado os fraudadores, os dilapidadores, os agiotas, que tanto gostariam de ter tanto dinheiro, e nesse caldo de água fervendo e ouro em fundição,
Eles não podem sair, porque os demônios os fazem ficarem naquele local. Sob o fogo eterno, portanto, preso pelos demônios. Lá no 7º círculo do inferno, vão os violentos que se entregam à ira e praticam violência contra o próximo, contra Deus e contra si próprio, os suicidas, imersos em um mar de sangue, o sangue que derramaram pela vida. Imaginemos um outro lago, uma outra lagoa, um outro mar de sangue, que a ira, a violência e o suicídio os levaram. Eu gosto do 8º círculo do inferno, onde estarão os orgulhosos, os arrogantes, os impostores, obrigados a marcharem toda a eternidade, a marcharem com uma linda túnica de veludo, toda bordada em ouro, sem poder parar. Túnica de veludo, da cor bonita que você mais gosta, bordada em ouro, mas acolchoada por dentro por pesadas placas de chumbo. Ah, que vontade de parar! Ah, que vontade de descansar nessa vida! E você não pode parar. Desfila teu orgulho, desfila tua arrogância. Não vai parar, não. Triste, não é? Triste. Então, prezados irmãos, dos 9 círculos do inferno, chegamos ao purgatório, onde estão as almas sinceramente arrependidas. É um momento de detenção temporária. Para nós espíritas, um momento de expiação. Momento em que você tenta realmente recompor tua vida e se comprometer com o arrependimento, a mudança de atitude leal, sincera, que os amigos espirituais lá estarão vistoriando os que estão no purgatório. A viagem no purgatório com Virgílio o faz realmente repensar e ver almas que tentam de verdade a expiação e superar os problemas que passaram, estão realmente arrependidos sinceramente, e outros que não conseguem a expiação, não conseguem realmente manter-se o tempo todo no caminho do bem. Após a visita ao purgatório, Virgílio se despede de Dante e o entrega nas mãos da sua doce amada da juventude, Beatriz, e com ela ele vai visitar o céu. No céu ele vai conhecer aqueles que, vencendo o peso, vencendo o peso do corpo e atravessando as esferas de fogo, chegar ao círculo do paraíso, aquilo que nós chamamos de céu. Segundo a visão de Dante Alighieri, ainda no século XIII, ainda não tínhamos recebido Nicolau Copérnico, Kepler, que pregaram a doutrina heliocêntrica, Galileu Galilei, que comprovaram a tese de que não é a Terra o centro do sistema planetário, mas é o Sol. É a época do renascimento cultural, é a época do racionalismo. Mas ainda no século XIII, Dante Alighieri conhece a obra de Ptolomeu e ele entende a Terra como o centro do universo. Inclusive, às vezes eu fico me perguntando ou refletindo, até Copérnico, Galileu, Kepler, por mais de 1500 ainda da era cristã, a Igreja, nossa irmã querida, que tanto lutou pela preservação da nossa doutrina cristã também,
Na verdade, durante 15 séculos, manteve-se numa inverdade, acreditando que porque Deus criou o mundo, o universo, criou o homem e o pôs na Terra, a Terra era o centro do sistema planetário. E para Dante Alighieri, a Terra, centro do universo, e ao redor dela, em órbitas, as 9 esferas do céu. Aí são as virtudes da bondade, da justiça, da solidariedade, do amor, da caridade, círculos em torno da Terra que iam se alargando, como se fosse aquilo que nós mesmos também entendemos como se fossem níveis de luz, não é? Aumentando cada vez mais a luz no entorno da Terra. Então, onde as almas evoluem de acordo com a capacidade desenvolvida de amar a Deus, como almas cada vez mais desenvolvidas em virtudes. No círculo 1, estamos compromissados com Deus, com os votos sagrados. Eu fico imaginando que quando nós estamos no plano espiritual e assumimos algum compromisso de resgatar aqui na nossa terra, nós fazemos um compromisso, não é? A família com que nascemos, para amar ou para superar ódios passados, para resgatar, para auxiliar, para amar. Nós fazemos um voto. Depois, aqui na Terra, a gente às vezes consegue perseverar nisso, mas como é difícil, na realidade, enfrentarmos todos os problemas que planejamos no passado, não é? Esses são os votos com Deus ou com a nossa vida. Lá no segundo círculo do céu, a humildade. Os famosos, as pessoas famosas, as pessoas que assumiram muita fama, que se tornaram importantes referências no mundo, aqui ou acolá, mas que mantiveram a humildade, não usaram da fama, não usaram da autoridade, não usaram da arrogância que podia lhes marcar, mas mantiveram-se humildes, o que também não é nem um pouco fácil, concordam? Quantas vezes nos perdemos porque batem palmas, porque nos apupam, porque nos elogiam, e a gente se acha melhor que os outros, a gente se acha, portanto, orgulhosos. E aí do orgulho, como eu sou orgulhoso, me fizeram melhor que os outros, então eu tenho que ter tudo mais ou antes que os outros, me torno egoístas. Quantas vezes os amigos espirituais também nos chamam a atenção sobre esses problemas, não é isso? Nos oferecem condições e depois as forças do mal que querem nos destruir nos atacam às vezes na família, no chefe da família, ou na esposa, nos filhos, nas desavenças internas, e ao invés de nos amarmos e respeitarmos até as influências, seja porque nós precisamos aprender a respeitar isso, seja porque outros nos enviam vibrações maléficas para nos destruir essa relação de amizade e de referência. Quantas pessoas abandonam o caminho do bem? Quantos abandonam as lutas que fazem por um mundo melhor, por uma vida melhor? Porque talvez o caminho é mais fácil e a gente pode abandoná-los com mais facilidade. Portanto, ser famoso, ser autoridade e ser humilde também é uma bela obra de resgate. E os que passaram por isso vão lá para um dos círculos celestiais. Um dos outros círculos é da bondade, da caridade, do amor ao próximo. Aí São Bento, que criou os primeiros mosteiros beneditinos, por volta do século XI e XII também,
desculpe-me, os beneditinos foram fundados por volta do século VIII, as primeiras congregações daqueles que realmente propunham-se a serem fiéis a Cristo, fiéis a Deus, vivendo em uma vida monástica, fechada. E aí ele faz uma reflexão de que por mais amor que ele tivesse uma vida monástica, de tentar realmente orar, vigiar o tempo todo, ele faz uma reflexão no círculo da bondade e da caridade, de que o que nós fizemos da nossa vida, saímos dos muros do mosteiro para amparar aqueles que precisavam, dentro dos muros dos mosteiros, os que lá estavam se respeitavam, se amavam de verdade. Ele faz uma severa crítica, mesmo aqueles que se propunham a dar as suas vidas para uma vida monástica de oração e de penitência, mesmo assim podiam amar a Deus, de amar a Cristo, mas não amavam o próximo. Ele reflete sobre isso. E quantas ordens religiosas dos dominicanos, até os franciscanos, que nessa época nasciam por volta do século XII, a exemplo de Francisco de Assis, de doar suas riquezas da família dele para realmente se colocar à disposição de ajudar o que realmente precisavam, cuidar dos leprosos, dos famintos, dos farrapados. Mesmo alguns que o seguiam, nem sempre amavam o próximo, como Francisco de Assis queria que o fizessem. Ele nos faz uma reflexão sobre a vida, não é? Mesmo estando no céu. Na quarta círculo do céu estão os sábios, liderados com a prudência de São Tomás de Aquino. E a gente conhece no Livro dos Espíritos as mensagens de São Tomás de Aquino, não é isso? Sempre respeitosas, sempre nos conclamando à fraternidade. Então, ele faz uma análise também da falsidade e dos erros das ordens religiosas. No sexto círculo, o círculo da justiça. Amem a justiça, como Cristo disse: amem a justiça, vós que julgais o mundo. Amem a justiça. O que é justo, o que é certo. E nesse círculo, quem realmente coordena as equipes e todos os espíritos que lá chegam com essa vontade enorme de fazer justiça é Justiniano, o famoso imperador do Império Bizantino, que por volta de 554, 557 depois de Cristo, criou o famoso Corpus Juris Civilis, que ainda hoje é base da nossa justiça. O corpo do direito civil, direitos das pessoas, e o direito naturalis, o direito da natureza, que é direito natural. Ter filhos e cuidar deles é um direito natural. Propriedade é um direito da pessoa, do que ela fez. Então ele reuniu 70 intelectuais da época para juntar todas as leis do antigo Império Romano, eliminar as que eram redobradas, juntar todas, digamos, codificar a legislação romana. E ele então, por esse amor à justiça, ele era o coordenador dessa sexta esfera dos céus. E assim vai, até chegar em todos ao Empireu. O Empireu é o último das esferas, a mais brilhante, a mais clara, aquela de luz brilhante, onde Deus recebe Dante Alighieri. E ali Beatriz o deixa com Deus, para conhecer toda a bondade que existe no mundo, toda a alegria, toda a felicidade da luz eterna, brilhante, para compreender a natureza divina e humana. E bonito como ele escreve dizendo que
Este não é um voo, mas são as minhas asas. Eu fiquei imaginando realmente para mim, talvez para nós todos, que ao nos encontrarmos com essa mensagem maravilhosa, realmente não é o voo, mas então as minhas asas. Como talvez a doutrina espírita, ela não é o nosso voo, ela não é o nosso destino, ela apenas nos dá as asas para voarmos e fazermos a nossa vida, a nossa obra. Não é isso? Cada um vai voar como bem entender. E nem sempre é fácil voar, mas bonito concluir que este não é o voo, estas são as minhas asas. Então, prezados irmãos, tanto em Alighieri como em Kardec, no livro Céu e Inferno, entende-se que os males que o homem pode evitar e os que independem da sua vontade. Os erros evitáveis são aqueles que são erros das escolhas pessoais. E nós a todo dia, toda hora, todo instante temos que fazer escolhas. Sempre. Os flagelos naturais são aqueles que inclusive nós temos tido responsabilidade em nossa vida hoje. Estão nos conclamando. Na AGE, no livro anterior que discutimos, falava muito disso, da sustentabilidade. Esta semana, nós estamos vendo uma pesada inundação na Indonésia. E toda vez que eles falam, já são mais de 200 mortos, e são mais de 100 mil desabrigados, os desbarrancamentos das encostas das montanhas. Aqui em São Paulo nós vimos uma criança e 3 adultos nos últimos dias. Na Indonésia são mais de 200. Por força do desmatamento desordenado das encostas das montanhas. A vaidade, a vontade de ganhar dinheiro para vender a madeira levou a desmatar as montanhas e com as chuvas desbarrancando, matando centenas de pessoas. Falamos o tempo todo do aquecimento global, não é? Dizem que nossa Terra já está suportando a nossa querida Terra, esse único planeta que a gente conhece, essa nossa Terra azul, que a Terra é azul, essa terra bonita que nós temos, tão linda. Quando a gente apanha uma flor, uma rosa, e sente o cheiro, o perfume dela, quem fez aquela pedra abrir-se, quem fez aquele perfume, quem faz o milagre divino do nascimento de uma criança, quem consegue fazer essas coisas da natureza? Mas a gente anda consumindo demais, que a terra já está por volta de quase 1,5 vezes do que ela pode suportar. Nós já estamos com 7,5 bilhões de habitantes. Grande parte tem o menor respeito pelo ambiente que vive. A nossa casa, a nossa terra, o nosso lar. Então, as nossas preocupações com a saúde, com a alimentação de tanta gente, ou esse consumo, portanto, que todos nós, às vezes, temos necessidade de comprar e mesmo assim não consumir. Como diz Kardec, lá na Gênese, mesmo no Evangelho, todos nós fomos criados simples e ignorantes. Somos dotados de inteligência e somos convidados a evoluirmos e decidirmos, com o nosso livre-arbítrio, as suas consequências. Todos nós, portanto, ninguém foi aqui criado, você mais inteligente que outros. Todos fomos criados, simples e ignorantes. E na história da humanidade nós estamos evoluindo. E nessa evolução, dotados do livre-arbítrio, nós dotamos e adotamos medidas, posturas, para o bem ou para o mal. São nossas decisões. A semana passada também eu fiquei bastante angustiado, uma coisa tão simples, tão comum, que se não fosse participar de uma série de grupos de estudo, onde a palestra de uma pessoa me tocou sensivelmente, uma notícia de que
na região sul do Brasil, tinham registrado a morte de cerca de 500 milhões de abelhas, abelhinhas, 500 milhões delas foram mortas. Mas eu não tenho nada a ver com isso. O que é que eu tenho que saber que morreram lá 500 milhões de abelhas pelo uso de agrotóxico nas lavouras do sul? Eu diria que eu não tenho nada a ver com isso, eu não me preocuparia com isso, se eu não tivesse visto uma palestra e uma discussão, um debate longo, lá na Associação Amigos do Horto, com uma pessoa especialista da área, de que imaginem se a soja precisa da polinização da abelhinha para dar semente, se as frutas precisam da abelhinha para dar frutas, se o arroz precisa da abelhinha para fazer o cacho do arroz, do milho da arroz. As abelhas polinizam cerca de 70% do que nós comemos. Então me parece que a morte de 500 milhões de abelhas tudo lá, como foi há uns 2 anos, 3 anos aqui, por volta de 2 milhões de abelhinhas aqui na região de Irene, Araras, eu diria que não tem nada a ver com isso, ou temos. Eu vou ter que defender abelhinhas. Às vezes, quando tem alguma abelhinha, às vezes um perfume mais adocicado, uma abelhinha circulando, eu boto o dedinho assim. Eu não bato nas abelhinhas, eu não bato nelas, deixa elas sentir o sabor gostoso do perfume que a gente exala, não é isso? E se eu não brigar com elas, elas não brigam com a gente, deixa elas, não é isso? Mas, meu Deus, prezados irmãos, fica um apelo desde já, protejam as abelhinhas, elas fazem a polinização de 70% do que a gente come, gente. Matá-las é destruir, daqui a pouco aparece uma queda na produção, queda nas vendas, aumento dos preços, só porque alguém matou as abelhinhas. E a gente nunca deu importância a elas, tão pequeninas, não é isso? A concepção de céu e de inferno é fruto da nossa própria evolução, prezados irmãos. Como fomos todos criados simples e ignorantes, nós avançamos e evoluímos. Uns avançam no bem, outros retardam-se ou se preocupam com as questões materiais. A bondade ou a maldade, a doçura ou a violência, a caridade ou o egoísmo, a humildade ou o orgulho, a sinceridade ou a má fé. São escolhas, não são? A todo instante temos que fazer essas escolhas. E aí vem outra questão: como é que nós vamos evoluir se fomos todos criados simples e ignorantes numa única encarnação? Ora, nossos irmãos antepassados do Egito Antigo, da Mesopotâmia, da Fenícia, de Israel, da Grécia, de Roma, se apenas tivesse sido uma oportunidade dos homens da caverna, dos nativos do Brasil, de qualquer parte do mundo, dos famosos astecas, maias, incas, das grandes tribos do mundo, se tiver apenas uma vida, como é que eles deixaram de ser simples e ignorantes? Como é que eles evoluíram? Aí então a reencarnação nos permite compreender que nós possamos ter, como tivemos, talvez algum de nós, lá no Coliseu de Roma, devorados pelos animais violentos para a satisfação da plebe de Roma Antiga, ou nós morremos em nome de Cristo para que sua doutrina e suas ideias preservassem e chegassem até nós, ou talvez nós estivéssemos sentados lá na plateia, batendo palma, feliz da vida, agora mesmo, mais um lá que morreu, mais o outro, olha aquele lá. Onde estivemos nós? Onde estivemos nós durante todos esses milhares de anos, com chance de evoluirmos? O que estamos fazendo hoje para evoluirmos? Do livre-arbítrio, com a ciência, com a tecnologia que nós podemos desenvolver, seja para o bem, seja para o mal.
é nossa opção, é nossa existência. O que é que nós escolhemos? Pois o céu, essa palavra, ele está em todas as partes. Onde fazemos o bem, criamos a felicidade, no lar, na família, na comunidade, no amor ao próximo, na solidariedade, no mundo, no universo. O que é o céu? Tem irmãos nossos que criam um verdadeiro céu na sua casa. Às vezes a gente visita alguém e diz assim: poxa, que delícia ficar por aqui, que calma, que tranquilidade, que gostoso, porque alguém cria um céu de respeito, de solidariedade, de amor na família. Talvez até compromissados com antigas famílias de antepassados que desenvolveram essa fraternidade, esse amor a eles, famílias simpáticas. Ou talvez também queremos e criamos um verdadeiro inferno em nossas vidas, em nossa família, em nossa comunidade, em nosso trabalho, onde quer que estejamos. Ranzinza, teimosos, ofensivos, violentos. Criamos ou não o inferno? Foi falta de sorte? Ou foi azar? A culpa é dos outros? Ou às vezes nós mesmos criamos o nosso inferno? Os amigos espirituais nos alertam o tempo todo para tomarmos cuidado até com o nosso pensamento, com as nossas vibrações, não é? Me lembro uma vez, há muito tempo toquei nesse assunto, estava lendo de que, por exemplo, quando alguém quer fazer uma maldade para alguém, vamos lá, amarrar a boca do sapo, o nome da pessoa que a gente quer maldosa. Se eu fiz o mal para aquela pessoa e vivo imaginando uma ligação afetiva e ambígua entre o mal que eu pratiquei e ela que quer me criar, há uma ligação elétrica. Então eu posso realmente ser o quê? Prejudicado. Posso. Se eu fiz o melhor que eu pude, se eu não fiz mal para ninguém, se não tenho peso na consciência tranquila, não tem essa de alguém querer minha maldade, que eu tropece na próxima esquina, seja atropelado ou caia e quebra a perna. Ninguém vai me derrubar porque eu não tenho culpa na história, não é? Mas se a gente fez uma grande maldade e vivemos aqui, olha, eu ferrei a vida da pessoa, danei a vida daquela pessoa, eu realmente quero que ela se dane. Se há uma ligação afetiva realmente, a gente pode realmente se machucar. Portanto, nós podemos ter uma família, podemos um lar, ter um trabalho que seja realmente um céu. E o dia que a gente quer ir embora dessa vida, a gente posso ir em paz, não devo nada para ninguém, ou eu fiz o bem que eu pude. Até quando alguns nossos irmãos discutem a questão da eutanásia, da ciência poder discutir se alguém pode desligar os equipamentos para alguém desencarnar, os amigos espirituais dizem assim: deixa, porque até o último instante é o momento que alguém chega desesperado: meu Deus, me perdoe, eu fiz um mal para você. Aí ele diz: sim, eu te perdoo. No último instante, no último soluço, aí desencarna, mas perdoou. O nosso grande problema é não perdoarmos uns aos outros os males que a gente pratica, e nem que seja no último suspiro. A gente pode ou não pode perdoar? Sinceramente, como se estivesse no purgatório, sinceramente queremos perdoar de verdade, e isso vale, porque na próxima encarnação está valendo o perdão. O inferno pode ser o egoísmo, a solidão, as doenças, os vícios, os erros que nos levam aos resgates dolorosos. Eu às vezes gostava, quando eu tenho que falar desse assunto em sala de aula, sobre a cultura dos nossos povos, das primeiras civilizações, eu gosto de dar uma paradinha na cultura persa. Zoroastro viveu em 600 anos antes de Cristo, criou uma doutrina chamada zoroastrismo, que hoje não existe mais, praticamente ela foi extinta com a expansão do islamismo no século 7, 8, a doutrina pérsica acabou ficando em grupos de pessoas isoladas. Mas tinha uma doutrina ética muito bonita. Ao invés de serem vários deuses, politeísmo,
ou como Israel, o único Deus monoteísta, eles eram dualistas, tinham duas forças, dois deuses. Arimã, o deus do mal, da destruição, das trevas, das mortes, violento, que comanda as forças do mal. E o Ahura Mazda, que da doutrina, o nome é a doutrina mazdeísta, eles eram irmãos gêmeos, um para o mal, outro para o bem. E o Ahura Mazda era o Deus da bondade, Deus do bem, Deus da luz, da justiça e da verdade. Parece que a gente está vendo alguma coisa de longa data, até que um dia, entre a luta entre o mal e o bem, a gente torce para quem vence, até que um dia o bem venceria o mal, que é uma contribuição que eu faço questão que os alunos aprendam, que faz parte da nossa doutrina, da consciência de muitos irmãos nossos, seria o dia do juízo final, onde o bem vencerá o mal. Que bom para nós no juízo final, o dia que nós realmente nos tornamos bondosos, bons e vencemos o mal que está dentro de nós. E aí, com Kardec, ele também nos ensina, no livro O Céu e o Inferno, a doutrina das penas eternas e das recompensas futuras. Substituímos o ódio pelo amor ao próximo, substituir a vingança pela caridade. Esta obra magnífica de Kardec, foi falado com a Rosângela, 31 de março agora, nós iremos lembrar o desencarne de Kardec. Desencarnou dia 31 de março de 1869, de um aneurisma, depois de muito lutar e muito trabalhar pela doutrina e publicar toda a sua obra. E, portanto, nós vamos ter o sesquicentenário de desencarne de Kardec na próxima semana. E até como nós pedimos em nossas orações do Pai Nosso. No Pai Nosso nós falamos: perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos nossos devedores. E aí nossos amigos espirituais nos lembram o seguinte: se você pede perdoar nossas dívidas para que sejamos perdoados, se você pede perdoar as ofensas para que sejamos perdoados as ofensas, nós estamos pedindo porque a gente acredita ou não de que há perdão. O tempo todo no Pai Nosso nós pedimos perdão e nos incitamos e conclamamos a realmente praticar o perdão das coisas. A todo instante estamos lembrando do perdão. Portanto, essa doutrina espírita, codificada por Kardec, ela é consoladora. Ela expõe as perspectivas do futuro que nos deixa de ser uma hipótese para se tornar uma realidade. Porque em nossa biblioteca, na mão de cada um, nos nossos livros, não sou eu que falo, não é um ou outro que fala, mas são os amigos espirituais que vão nos dizer, lá do plano espiritual, como é a vida após a dita da morte física. Eles nos ensinam, não é? Portanto, se eles estão nos ensinando, é bom a gente aprender o melhor que pudermos. Portanto, o futuro deixa de ser uma hipótese para se tornar realidade, na qual os Espíritos nos vêm informar e nos ensinar. Portanto, prezados irmãos, Kardec foi o guia, o codificador da nossa doutrina. Na Terra, a obra substituirá o obreiro. Quero encerrar dizendo dessa famosa frase do livro O Céu e o Inferno, o discurso de Camille Flammarion, no túmulo, no momento do enterramento do corpo de Kardec, onde ele diz: os espíritas não se congregarão em torno de Allan Kardec, congregar-se-ão em torno do Espiritismo, tal como ele o estruturou, com seus conselhos, sua influência. Avançaremos a passos firmes para as fases ditosas e prometidas à humanidade regenerada.
Esse é o apelo de Kardec. Não estamos aqui para elogiar ou para glorificar Kardec, o codificador, mas sim seguirmos seus passos, a sua doutrina e realmente regenerar nossas vidas com a crença na vida eterna, que substituiu nada pelo tudo e, portanto, das suas devidas consequências, que nos fazem participar de construção de um mundo melhor para todos, com amor ao próximo. Obrigado, irmãos.